meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. O Bolsonaro vai ser preso. Os magrão. Pra geral comemorar. Os magrão. Pra geral comemorar. Tá bom. E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou durante sessão realizada hoje o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL. A maioria dos juízes, pelo placar de 5-2, também decidiu que ela estará inelegível por 8 anos a partir do pleito de 2022. Essa decisão aponta que a deputada teria feito uso indevido dos meios de comunicação e, com isso, praticado abuso de poder político. Em nota, a deputada Carla Zambelli afirma que a Justiça Eleitoral decidiu anular os votos de mais de 960 mil cidadãos paulistas. Diz que ainda vai continuar representando São Paulo até o encerramento dos recursos cabíveis. Em outro trecho, Carla Zambelli afirma que é clara a perseguição política no país contra os conservadores e encerra dizendo que vai seguir na luta por um país próspero e digno do povo brasileiro. Carla Zambelli pode recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Eleitoral de São Paulo cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli por 5-2. Ela é acusada de uso indevido de meios de comunicação e abuso de poder político por divulgar informações mentirosas sobre o processo eleitoral de 2022. A decisão também determina a inelegibilidade da deputada por 8 anos. Zambelli disse que vai recorrer. Pessoal, um grande dia para a democracia e para o Estado de Direito. A Carla Zambelli, a pistoleira, acabou de ter o seu mandato cassado pelo TRE de São Paulo por divulgação em massa de fake news no seu mandato de agora e também nas eleições de 2022 contra a democracia e contra a campanha do presidente Lula. -1, semeando discórdia e atacando a democracia na Câmara dos Deputados. O bolsonarismo está derretendo. Comentem aqui. Um grande dia. Eu vou só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil,
mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Então, o que aconteceu? 2 milhões de servidores federais receberam um e-mail que diz que o governo garantiria o pagamento de salário até o mês de setembro para quem decidisse se demitir até o dia 6 de fevereiro. O governo disse nesse e-mail que não pode garantir o emprego daqueles que resolverem ficar, ou seja, daqueles que não se demitirem. E o assunto, o título desse e-mail, é uma expressão popular aqui nos Estados Unidos que significa algo como momento decisivo, quer dizer, um momento em que uma pessoa não tem outra opção a não ser fazer, né, uma escolha que pode ser determinante na vida dela. Eu estou falando isso porque esse título foi o mesmo que Elon Musk, agora chefe, né, do departamento responsável pela revisão de gastos federais, enviou os funcionários do X lá atrás quando ele comprou a rede social. E depois que ele enviou esse e-mail com esse título, o Musk demitiu 80% dos funcionários que vieram, né, do Twitter. Esse e-mail, essa proposta do governo, veio depois de uma outra proposta do governo americano para tentar congelar parte do repasse de dinheiro para programas de assistência social e também organizações sem fins lucrativos. Essa proposta também faz parte, né, dessa ideia de enxugar os gastos federais, mas essa proposta específica foi bloqueada ontem pela Justiça americana. Falando de imigração, Sadi, que é um assunto que a gente tem falado todos os dias, só ontem foram 969 apreensões por parte da Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, isso é 3 vezes a mais do que o último ano fiscal ainda, né, no governo Biden. E ontem a porta-voz do governo Trump disse que o foco dessas operações é prender e depois deportar especificamente criminosos, dando a entender, quer dizer, pessoas com um histórico, né, na polícia. Mas depois ela explicou o que o governo classifica como criminosos. E é o seguinte: todos os imigrantes em situação ilegal são criminosos para o governo americano. É importante destacar que se um imigrante cruzou a fronteira de maneira ilegal, mas pediu asilo para as autoridades americanas, ele não é considerado um criminoso aqui nos Estados Unidos, porque teoricamente esse imigrante veio para cá para fugir de uma situação de risco extremo ou de pobreza extrema ou até de risco de vida nos seus países de origem. Propôs para milhões de funcionários federais que renunciem ao cargo e recebam em compensação 8 meses de salário. Isso faz parte da política do novo governo de diminuir a força de trabalho no setor público. Então, o que aconteceu foi que 2 milhões de servidores receberam um e-mail que diz que o governo federal garantiria o pagamento de salário até setembro para quem decidisse se demitir. E para aceitar essa proposta, os funcionários públicos têm que responder a esse e-mail dizendo que eles querem sim fazer esse acordo. Eles têm até 6 de fevereiro para fazer isso. O governo disse que não pode garantir o emprego daqueles que não aceitarem a proposta e afirma que caso essas pessoas, né, as que não aceitarem o acordo, acabem sendo demitidas, elas vão ser tratadas com dignidade, isso segundo o e-mail. O assunto, quer dizer, o título do e-mail é uma expressão popular que significa algo como um momento decisivo, um momento em que não há outra escolha a não ser tomar uma decisão. E esse título de e-mail foi o mesmo que Elon Musk, que agora é chefe do departamento responsável pela revisão de gastos federais, enviou aos funcionários da rede X lá atrás quando ele comprou a rede social. E depois disso, Musk acabou demitindo 80% dos funcionários. Essa medida do governo Trump, ela veio depois de uma outra proposta para tentar cortar gastos e que foi bloqueada ontem pela Justiça. Na primeira semana de governo, Trump estabeleceu um objetivo claro: cortar gastos e diminuir a máquina do Estado. Muitos dos anúncios da Casa Branca até agora tentam resolver, em uma canetada, orçamentos complexos
que mantém de pé vários tipos de serviços para a população. Depois de apelos da oposição, uma dessas canetadas foi suspensa pela Justiça dos Estados Unidos. O governo não vai poder bloquear recursos federais que financiam programas já em andamento. Isso vale até o dia 3 de fevereiro, quando haverá uma audiência em um tribunal de Washington. O congelamento entraria em vigor ontem. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, explicou a suspensão. O presidente não decide quais leis se aplicam. Quando o Congresso dedica financiamento para um programa, o presidente não pode retirar o dinheiro por conta própria. A Casa Branca defende que programas essenciais não seriam afetados e que o congelamento permitiria que todos os gastos do governo com programas de assistência fossem revisados. O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, afirmou que o decreto traria para o governo o controle dos gastos. Isso não afeta nenhum programa federal dos quais os americanos realmente dependem, disse ele. Grupos que representam organizações sem fins lucrativos, profissionais de saúde pública e pequenas empresas também estão preocupados. Essa organização sem fins lucrativos, com sede em Nova York, ajuda a população carente da região desde o século XIX. Vários programas eram financiados pelo governo. Quando tentamos solicitar um reembolso, não conseguimos. Achamos que era algum problema pontual, mas só mais tarde descobrimos que, na verdade, o sistema foi desligado, explicou o responsável pela ONG. Bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Se você chegou até aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.